seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Seja Único. Bem, hoje de novo eu vou te provocar. E hoje nós vamos falar sobre a maior feira de varejo do planeta, a NRF, que acontece em Nova York. Na verdade, ela aconteceu em Nova York no início de janeiro, agora de 24, e eu estou trazendo aqui para vocês os meus pontos de provocação sobre ela. Fica até o final aqui comigo, pegando todos esses pontos, e depois eu vou liberar um e-book para que você possa ter mais insights e mais provocações, e até mesmo deixar aqui nos comentários para ajudar não a mim só, mas como toda a nossa comunidade a ter mais retorno nos nossos negócios. Se você não é do varejo, não se preocupa, os insights, a forma como eu opero e analiso esses grandes eventos é uma forma que eu tento democratizar ao máximo esses insights para a gente usar em todas as indústrias, porque no final do dia nós estamos falando de comportamento de sociedade e isso impacta tanto no B2C como no B2B, em qualquer tipo de indústria. Bem, a NRF ela teve um volume muito grande de pessoas de novo, até antes da pandemia era uma feira que movimentava cerca de 60 mil pessoas, ela voltou agora com força, não teve esse público, teve em torno de 40 e poucas mil pessoas, mas foi um evento muito rico em provocações e em conteúdo, muito rico. Das minhas grandes provocações, eu vou trazer só alguma delas aqui para ajudar você a se provocar um pouco no seu negócio, tem a provocação sobre o transacional versus o interessante. O que eu quero trazer com isso? O Lee Peterson da WD Partners, ele fez uma apresentação que eu gostei muito lá na NRF, e nessa apresentação ele trouxe uma pesquisa bem direta, simples, que questionando o público americano sobre qual o percentual de preferência entre online versus offline, 2/3 do público entrevistado disse preferir fazer compras online. E pegando essa premissa, que eu acredito que ela não deva ser nem muito diferente, talvez, se fosse fazer essa pesquisa no mercado brasileiro ou latino-americano, o que chama a atenção da provocação dele, e é a provocação que eu estou replicando aqui para você, é que a gente passou os últimos 25 anos tornando o site, tornando o e-commerce algo melhor que a loja. Você imagina, a gente ficou 25 anos treinando para ser melhor. Então ele é melhor para descobrir o que você quer comprar, te atender mais rápido, ser mais conveniente, pedir menos clique, menos atrito, te mostrar prateleira infinita, ou seja, todos os benefícios que a gente a vida inteira inovava nas lojas, a gente tentou levar para o digital e treinou o digital para ser melhor. De ponto que a gente tem hoje um produto, né, que é o modelo de transação digital, preferido por 2/3 da população, que tem aí 25 anos de treinamento. Isso enfraqueceu de uma forma muito drástica os benefícios de uma loja física. Né? O que hoje uma loja física pode diferenciar para você, eventualmente não é o que deveria. E eu vou mais a fundo nessa provocação. A grande parcela dos empresários, e aí não entra só loja, tá? Isso entra o teu modelo de, por exemplo, tu é uma escola de educação, isso entra o modelo teu de uma indústria. A gente organiza tudo da maneira mais transacional possível e quer que o site seja apenas uma das formas de se relacionar. Só que a gente tem que entender que o espaço físico ele tem que ocupar outras variáveis que não são exploradas no mundo digital. Então a provocação que ele faz, e no e-book depois você olha, tem várias imagens que vão corroborar com essa visão para que você entenda plenamente, é que, por exemplo, as pessoas elas não têm que necessitar ir na sua loja, elas têm que querer. Então, a gente fica vendo shoppings, por exemplo, né? Shopping, praça de alimentação está sempre lotada e as lojas ao redor tentando chamar a atenção. Por que você não cria uma mesa grande dentro da sua loja e você, ou com cliente identificado ou não identificado, você cria um ambiente que o cara possa almoçar com ativações dos conteúdos que a tua loja faz. Minha loja vende roupa de yoga, eu posso estar tendo palestra de yoga, eu posso estar tendo vídeos acontecendo e você pode comprar comida em qualquer lugar, fora da minha loja e vir comer aqui dentro. Você vai ter um lugar para sentar, você vai ter conforto, vai poder ter um almoço legal e vai ter uma proximidade com a minha marca. Não é uma boa provocação? Isso faria com que eu quisesse ir na tua loja. Mas todo mundo pensa e quer gerar o atrito de fazer o cliente ter que ir na loja. Né? Então a primeira provocação é para de pensar no transacional, no físico e passa a pensar no interessante. O que eu poderia fazer de interessante? Uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos, tem um banco, que é o Capital, se eu não me engano, o banco virou uma Starbucks, entre aspas. É uma cafeteria. Você vai numa cafeteria, que também, digamos, olhando, você diz, também é um banco. Por quê? Porque o objetivo é ser interessante.
Se um dos lugares que mais tem sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também são cafeterias, por exemplo a Starbucks, que ela tem muito mais a ver com o ambiente para você estar do que propriamente dito pela qualidade do produto que você come, por que você também não faz isso com os seus negócios? Que estar na sua empresa, na sua loja, no seu estabelecimento é mais legal do que até mesmo do que você está oferecendo. Né? Por que uma empresa não tem um andar de coworking para fornecedores ou para clientes? Por que a gente não tem um ambiente colaborativo, integrado? Então, assim, essa provocação eu quero deixar na sua cabeça, tá? E ele deixou para mim uma outra provocação que ocupou um triplex na minha cabeça, que é de um cantor, né, o Wiz Khalifa, e o Wiz Khalifa tem uma frase que ele fala assim, ó, nós nunca vamos aprender com o primeiro erro, com o segundo erro, com o terceiro. A gente vai aprender quando a gente tiver a última chance. Forte, né? Então fica essa outra provocação aí. Outro ponto que eu vi muito forte é a inteligência artificial com o varejo. Obviamente que as grandes empresas de tecnologia que não fazem parte das detentoras da inteligência artificial, elas vão criticar e vão colocar em xeque a veracidade das informações, o direito autoral e principalmente a capacidade que a inteligência artificial está tendo hoje de criar fake news, e que realmente é um problema. O presidente da Salesforce, o Mark Benioff, falou muito sobre isso. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sempre que escuto isso, eu não dou muito valor, porque eu penso que naturalmente as coisas vão se encaixar. Então, eu normalmente, ao invés de ficar tentando colocar restrição para a novidade, eu tento sempre entender aonde a novidade pode me levar. Obviamente que tem gente que leva para o lado ruim, eu tento, obviamente, pelas minhas características, levar para o lado bom, e nunca fazer o que todo mundo está fazendo, porque é que nem inteligência artificial, todo mundo quer ser mais performático. Isso não é diferencial. Diferencial é eu fazer alguma coisa pelo meu cliente que ninguém faz. Isso sim vai trazer mais dinheiro. Entende? Reduzir custo eu deixo para depois, que isso vai ser a forma mais fácil. Agora, eu vou ocupar um espaço do mercado que ninguém conseguiu ocupar ainda. Eu tenho que ir antes nisso. Né? Então eu tento levar para esse lado. Mas um lado que me fez pensar muito é que esses dias eu recebi num grupo de inteligência artificial que eu estou participando, e tem um pessoal de peso pesado ali, de pesquisadores, etc. E veio uma pessoa que mandou várias fotos, que nenhuma novidade, que vários de vocês viram, do Papa, fotos fakes, obviamente, mostrando ele numa festa, mostrando ele com pessoas, etc. E aí uma pessoa fez um comentário, não recordo quem, mas colocou um comentário embaixo da foto. Imagina se para o Papa já é ruim da gente ver, mas a gente, de certa forma, até sabe que isso é uma montagem. Agora imagina para um pai de família, de uma mãe de família, de uma empresa séria, de ter um produto que parece que teve problema, de mostrar uma pessoa, um homem ou uma mulher cometendo algo que eticamente não fosse adequado, o quanto isso arruinaria uma vida. E aí sim é um lado que eu parei para pensar e vi o quanto hoje o nosso mundo prevê, né, porque já é previsível que isso aconteça, e realmente a gente tem que ter um cuidado. Então, esse foi um fator muito falado, mas saindo para o lado do medo e olhando para o lado do copo meio cheio, né, que a gente pode colocar mais, a inteligência artificial ela vai permitir uma hiperpersonalização nas relações que nunca houve. Né? Hoje em dia, no mercado B2B, eu com inteligência artificial posso descobrir que padrão comportamental você tem e descobrir, o Bush é influente, então eu vou oferecer para ele experiência. O Bush é dominante, então eu vou oferecer para ele exclusividade e preço. O Bush é conforme, então eu vou mostrar estatísticas. Entende? Eu posso ter esse requinte baseado nas tuas pegadas digitais que, de certa forma, todos nós deixamos nos últimos anos. Que também é algo que nunca foi regulamentado, né? E um parênteses, tá? Quem vem dizer, não, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, essas leis, meu ponto de vista é muito simples. Essas leis só existem para proteger quem já tem informação, só protege os grandes. Ela criou uma barreira de entrada para os novos. Então, nunca é sobre a gente, viu? Presta bem atenção nisso. Outra frase que me impactou muito nas apresentações é do Sam Walton, famoso fundador do Walmart, que ele coloca que é muito fácil competir com eles. Basta fazer o que eles não fazem. Adorei essa provocação também. Tem uma teoria que eu não me aprofundei muito, mas eu acho que vale falar para vocês, que é da polarização versus refúgio. Ou seja, as pessoas desde o Covid passaram
a ter um barulho muito grande, né, um noise muito grande sobre opiniões, sejam elas divergentes ou até mesmo polarizadas, como andam em política, em países, e é guerra, e é só notícia ruim, então as pessoas meio que estão procurando um lugar mais silencioso, com menos atrito. E muitas lojas estão querendo passar por um refúgio social. O que eu quero dizer com isso? Slow communication, ambiente mais tranquilo, visibilidade de produtos mais amigável, as pessoas naturalmente estão procurando coisas assim, e isso pode ser um grande diferencial. Imagina você entregar o teu tipo de produto ou serviço prestando atenção nesses detalhes. Uma outra provocação que eu quero te trazer tem a ver com a experiência da jornada. Ficou muito claro para mim, e eu trabalho há mais de 20 anos com esse assunto, que cuidar da jornada do cliente se tornou mais importante do que nunca. Pô, se eu pegar 10 anos de feira, esse assunto se fala, concordo. Mas antes se falava na experiência do cliente, agora se fala da experiência de jornada do cliente. O que eu quero dizer como diferença? A diferença é mais ou menos assim: do primeiro dia que eu procuro sobre a tua oferta até o dia que eu consumo ela, toda essa jornada tem que ser prevista. Tem que ser previsto se vai ter um produto pirata no caminho, vai ter que ser previsto se você não entendeu o que foi entregue. Então toda a jornada tem que ser mapeada. E eu fui altamente impactado por uma experiência com a American Airlines no meu voo de volta de Nova York, porque eu fui atendido num modelo novo de concierge no aeroporto. O modelo, imagina, você vai fazer um check-in sentado num sofá sem balança de mala. Por quê? Porque não é óbvio que isso é só atrito. É óbvio que é só atrito. Então, por que a gente não pega os clientes, e aí vem a provocação, não são os clientes de maior relacionamento, são os clientes de maior potencial que eu faço isso. Porque o Bush pode não estar no Elite Platinum hoje, mas ele é um Platinum Pro com perfil de consumo e posicionamento social que me interessa que ele tenha essa experiência comigo. Na minha loja, eu não tenho que só priorizar os cartões pretos lá. Eu também tenho que ver quais clientes poderiam ser pretos e de algum jeito eles não são porque eu poderia fazer algo diferente. E isso tem a ver com a jornada. E aí, fechando o parênteses da American, eles me atenderam desse jeito, de chegar no aeroporto a desembarcar no aeroporto do Brasil. E foi uma jornada sem atrito, coisa que fazia anos que eu não me surpreendia num segmento tão relevante que é o segmento de transporte, principalmente internacional. Mas a mesma coisa eu tento levar para os meus negócios, eu queria que você levasse para os seus negócios. A gente está se preocupando de verdade com a jornada do cliente? A gente está sendo, como eu digo há anos, interessante e não interesseiro? Essa é a grande provocação. Eu tenho, mais de 10 provocações pela frente, mas eu vou tentar resumir aqui uma delas que para mim é uma das mais importantes e entregar para vocês aqui o e-book. Retail Media. Os Estados Unidos, no ano de 2022, girou na casa de 40 bilhões de dólares em retail media. O que é isso? São os varejistas comercializando mídia nos canais de relacionamento dele com os clientes. Dos 40 bi que os Estados Unidos transacionou em 2022, 32 bi foi na Amazon. 32 bi foi na Amazon. Tem uma frase do Jeff Bezos que diz, né, quando um filme que passou na Amazon Prime ganhou o Globo de Ouro, ele vai vender mais sapato, porque está tudo conectado na cabeça dele, né? E eles são os primeiros que fizeram flywheel sobre isso. Eu deixo isso tudo muito mais claro no e-book, depois quem quiser ver. Mas o fato é que o retail media é um business que deve injetar na economia do varejo quase 70 bilhões de dólares, num segmento, isso só nos Estados Unidos. Isso num segmento que tem alto nível de pressão por margens, isso pode ser a grande sobrevivência. E ao mesmo tempo é a grande camada informativa e de experiência para os clientes. Então tem várias formas que eu posso fazer isso, tanto no físico como no digital. Tem um caso da 7-Eleven que é fantástico, que eles mostram quanto eles têm feito sobre isso, né? Eles têm no programa de fidelidade, por exemplo, na 7-Eleven, 90 milhões de pessoas registradas se relacionando. E dessas, 12 milhões se relacionam com a marca todos os dias. Quanto vale entregar para essas pessoas a melhor informação? Quanto vale? Então o Retail Media é um dos grandes business que vão acontecer mais e mais. Aí nós podíamos falar um pouco de cultura, contexto geracional. Nós, pela primeira vez na sociedade, estamos operando com 5 gerações ativamente econômicas. Então tem várias provocações. As grandes marcas de luxo nos ensinando de novo como se posicionar no mercado. Então se eu pegar marcas de luxo, hoje elas estão focando muito mais em pegar os mesmos clientes e vender outros produtos. Exemplo,
O Carlos, eu não sou, tá? Mas imagina o Carlos Busch é fissurado por Ferrari, tem condição de comprar, que não é o caso aqui, né? E eu comprei uma Ferrari, mas a minha esposa não vai querer uma Ferrari. Então eu vou criar uma SUV da Ferrari para que a minha esposa também queira. Então esse nível de requinte, elas estão começando a mudar. É uma Louis Vuitton criando moda masculina. Então todo mundo está tentando atender o mesmo cliente com mais intensidade. Mesmo cliente lesse o mesmo cohort. Isso é um ponto para a gente pensar muito. Eu não estou falando de cauda longa, tá? Eu estou falando do mesmo cliente, né? Mesmo nível de detalhe, mesmo segmento, mesmo cohort. Outra coisa é que as marcas estão procurando os clientes indo atrás deles, então é muito natural tu pegar as marcas de luxo, hoje elas estão participando de eventos, elas estão participando de tem muita pop-up store, se a gente pegar na Ásia isso é muito forte, você vai andar numa praia na Itália, vai ter sei lá, como é que eles chamam aquelas motinha pequenininha lá, lambreta, né, uma lambretinha da Fendi, lambretinha da Prada vendendo, aí você vai dizer, pô, mas eles estão falando, o que eles ganham vendendo óculos na praia? Não importa, repetição. A Gucci, por exemplo, está pegando na Grécia hotéis e vestindo o hotel inteiro de Gucci. Você vai deitar a toalha da Gucci, a esteira da Gucci, por quê? Repetição, tá perto no cliente, fazer parte do dia a dia dele, né? E aí eu posso trazer exemplos, desde o storytelling mais do que nunca importante, né? Com dois extremos. De um lado, a gente vê uma Apple lançando o Apple Vision, que vendeu 1,5 bilhão de reais na pré-venda em 15 minutos. Quantas empresas você conhece que faturam mais de 1 bilhão? A Apple fez isso em 15 minutos com um produto que nem existe ainda, na pré-venda. E por outro lado, a gente vê que 40% dos consumidores do Ocidente perderam capacidade financeira nos últimos anos. Isso quer dizer que destes, 93% vão mudar o consumo. Será que o mercado está preparado para tudo isso? Então tem muita provocação, lojas fantásticas, mas acima de tudo, o que está conduzindo o mercado, o que vai determinar o mercado é quem está pensando além. Quem pensa a partir do terceiro movimento. Porque se a gente olhar o poder de consumo das pessoas, ele não necessariamente aumentou, mas as opções aumentaram, a competição aumentou. O que deu mais competição, mais dificuldade no olho do mediano, mas muito mais abundância no olho de quem está protagonizando a narrativa. Então eu deixo essa provocação para você. Isso são alguns pensamentos que eu tive sobre a maior feira de varejo do mundo. Deixo aqui também um e-book para você fazer download. Por favor, se você gostou de verdade desse conteúdo e dos outros, compartilha com mais pessoas. Sugere, não deixa de assistir vídeo desse cara aqui, que esse cara está entregando um conteúdo genuíno, diferente, e isso vai ajudar bastante, não só o meu trabalho, como também todas as empresas que a gente conhece. Deixa o teu like aí, obrigado pelo teu prestígio e até o próximo.